isso, estamos juntos aqui no ESPN FC, falando agora para a maior torcida do Brasil, a nação rubro-negra. O time do Flamengo volta a trabalhar na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro. O elenco principal que já terá o comando do Paulo Souza, que chega na sexta-feira pela manhã ao Rio de Janeiro. Mas hoje, dia 4 de janeiro, imagens surpreenderam. Vejam aí, o time volta dia 10, né? Mas ele voltou antes, é isso aí. Gabigol voltou antes do final das férias e hoje apareceu no CT do Flamengo e iniciou a sua preparação para a temporada de 2022, que ele não cansa de repetir, que para ele será muito importante, né, porque tem Copa do Mundo no final do ano e ele quer estar na Copa do Mundo e na seleção brasileira. E sabe que para isso acontecer, ele tem que estar muito bem no Flamengo ou em outro clube, mas a tendência é que seja no Flamengo. E por que eu estou falando isso? Porque além do West Ham, que ontem nós trouxemos a informação aqui, que fez uma proposta de 6 milhões de euros para o Gabigol por empréstimo, né, proposta feita ao Flamengo por 18 meses, e o Flamengo recusou, não abriu nem conversa. O Newcastle, que é o novo rico do futebol, adquirido pelo príncipe da Arábia Saudita. Aí tem dinheiro, hein, João? Bastante dinheiro, Pascoal. Mas o dinheiro não é problema. Para você ter noção, o Life do Paris Saint-Germain, ele é pobre perto do dono do Newcastle. Então, para a galera ter uma ideia de como o cara tem dinheiro. E aí fez uma consulta ao Flamengo sobre o Gabigol, o Newcastle. E também o Fenerbahçe da Turquia. E o Flamengo, a esses times que procuraram o Gabigol e o clube, deixou muito claro o seguinte: só negociamos o Gabigol pelo valor da multa rescisória, 33 milhões de euros. É o que está estabelecido no contrato. Se não for esse valor, o Flamengo não negocia o Gabigol. O Flamengo conta com o Gabi para a temporada 22 e, pelo visto, o Gabigol tá animado, hein, senhor? Parece que sim, né? Muito legal a atitude dele. Retorna, foca no trabalho, sabe que é isso que precisa. Não só ele, mas alguns atletas deixaram a desejar na temporada passada. Isso foi cobrado explicitamente até pelo Davi Luiz, né? De que o foco, a aplicação, a determinação no dia a dia estava um pouco diferente, não foi o mesmo, e isso influencia na hora do jogo. E é muito legal. O Gabigol é uma peça fundamental, importantíssimo, artilheiro, um cara identificado com o clube, já declarou que quer ficar no Flamengo, pretende ficar mais tempo, ele adora quebrar recordes, está no time de maior torcida do Brasil, sabe que a repercussão é enorme, ganhando títulos, fazendo gol, coisa que ele faz e muito bem. Ele está muito mais próximo de realizar um grande sonho, que é jogar uma Copa do Mundo, que é continuar vestindo a camisa da seleção. Eu acho muito complicado, muito difícil a saída para esses clubes que estão sendo citados. Nada contra, boas equipes, tem muito dinheiro. Aí é a parte financeira. O Gabigol já tem uma situação merecidamente, né, pelo que ele tem feito, muito boa. Agora, é claro que se vem uma proposta irrecusável, aí ele vai ter que pensar. Porque, na minha opinião, qualquer um desses times aí citados, se ele for, ele se afasta da seleção brasileira. Porque, para mim, ele não vai ser protagonista nesses times. Por mais que tenham contratações, o estilo de jogo do Gabigol não é para a Premier League. A não ser que ele mude completamente o que eu vejo de estilo de jogo dele. Ele se identifica com o Flamengo, com o futebol brasileiro. Aqui ele é o cara, ele é um dos melhores. Quando ele vai, e principalmente para times menores da Europa, ele não vai ser esse cara. E ele vai se afastar da seleção, que ele já não é um nome, principalmente para que a gente vê do Tite, não é a prioridade.
E se ele sai e vai para um mercado que ele não se destaca, se afasta. E eu acho que esses times não vão pagar essa grana que o Flamengo está pedindo. Então, melhor para ele, melhor para o Flamengo é permanecer aqui. E aí, Pascoal? Ô João, eu sou da seguinte opinião. Tem uma ligação. Às vezes a coisa acontece dessa forma. O cara não vai bem aqui, não vai bem ali, aí ele volta pro Brasil. Ele vai muito bem onde que ele apareceu, no Santos. Aí ele vem pro Flamengo, ele arrebenta nas últimas temporadas. Foi o artilheiro da última temporada no futebol brasileiro. Tem uma química. Deu liga. Funciona. Gabigol no Flamengo, Gabigol no Maracanã, Gabigol fora do Maracanã com a camisa do Flamengo. Deu liga. Ele pode não fazer todos os gols que a torcida do Flamengo esperava. Ele pode não fazer todos os gols que o Flamengo precisava na última temporada. Pode não ter feito, mas deu liga. Deu liga. E eu sou da seguinte opinião. Quer comprar? Paga o que está escrito. Você pode, não, eu vou lá, vou conversar, eu vou emprestar. Você quer, empresta para mim aí por 1 ano e meio, faz uma gentileza, empresta aí por 1 ano e meio, depois a gente acerta. Que conversa é essa? Empresta por 1 ano e meio, depois a gente acerta? Isso é conversa para boi dormir, parece conversa de esperar trem. Né? Eu vou pro jogador lá, pega esse jogador, eu vou emprestar o Gabigol. Quem emprestar Gabigol, rapaz, você quer o Gabigol, tem que comprar. Que conversa fiada é essa? Você quer o Pedro, você tem que comprar. Que conversa fiada é essa? Tem cada conversa no futebol que eu vou falar um negócio pra você. Ô, Sheik, eu sei que é árabe, né? Não o Sheik que jogou, o Sheik árabe. Aquele lá, o Sheik. Ô, Sheik. Os dois dinheiro. Os dois. 30 milhões de euros, ô Sheik. 30 milhões de euros você paga num quadro desses aí que você compra toda semana. Isso é moleza pra ele. Ô, João, se ele quiser, isso aí pra ele é o que o Mauro Naves gasta lá com o Tucano da Doc Lobo em uma noite. Se o Sheik do Newcastle quiser, 33 milhões de euros, o príncipe da Arábia Saudita, né, o dono do Newcastle, vendido para o fundo, né, o fundo privado lá, o fundo público da Arábia Saudita, se eu não estou enganado, é isso? O cara de todos os envolvidos no futebol do planeta Terra, é o que tem mais dinheiro. E o Flamengo deixa claro, Mauro Naves, se quiser levar o Gabigol, pague a multa, 33 milhões de euros. Claro, porque o Flamengo não tem nenhum interesse em vender o seu artilheiro, assim, em perder o seu artilheiro, digo. Então, se tiver que perder, que seja pelo dobro do preço que ele comprou, né? Exatamente o dobro, esses 33 é exatamente o dobro dos 16,5 que o Flamengo comprou. Agora, sobre a apresentação dele hoje, e outra, né, João? Assim, o Newcastle foi o intermediário que veio com uma autorização, etc., para dar uma sondagem, né? No papel mesmo, quem apresentou alguma coisa concreta foi esse empréstimo aí descartado pelo Flamengo. Agora, sobre a apresentação dele hoje, acho que deixa muito claro que ele quer seleção brasileira, ele quer Copa. João, dia 27 de janeiro agora tem jogo, ele tem que estar voando. Daqui a pouco tem a convocação, então isso aí já mostra pro Tite, o cara se apresentou antes que quer estar em forma. E ele, se convocado for, tem que aproveitar muito bem, que a concorrência é enorme. No ano passado, ele se apresentou junto com os outros titulares, mas também pediu para jogar o Carioca, né? Quem se apresentou antes, o ano passado, foram o Michael e Vitinho. Mas o Gabigol se apresentou, podia até ficar fora dos jogos do Carioca, mas ele queria participar, fazer, etc., meter gol para chamar a atenção do Tite. E agora é reta final. João, tá afunilando, se a gente for pensar lá quantos atacantes o Tite vai levar para a Copa, tem gente que fala em 8, eu fico fazendo conta assim, né? São 20, você tira 3 goleiros, são 23, tira os 3 goleiros, 20, você vai tirar 8 zagueiros, né? Que ele leva um para cada posição, sobram 12. Você tirar 6 do meio campo, 3 ali, sobram só 6, João. Olha só como a lista é grande, a lista é grande, e há umas preferências, e o Gabigol sabe disso, né? Nós estamos falando aí, e dos caras que foram aparecendo, né? Matheus Cunha, que ninguém falava. Mas na verdade eles são só 2. Vai afunilando para 2, eu ia te falar isso, porque tem os caras das pontas, né? Apareceu o Vinícius aí disparado, isso aí. O Rafinha, etc. Aí vai fechando, aí você vai dizer, mas ele também poderia jogar aberto, poderia.
mas acho que ele está disputando ali para ser o 9, não é o aberto. O aberto é Vinícius Júnior, o aberto pode ser do outro lado, o Rafinha que apareceu. Anthony, então ele sabe disso, João. Então ele se apresentou hoje porque ele quer participar já desses 2 jogos de janeiro e estar voando, né? Ele tem esperança de ser convocado, a disputa é muito grande e aí você tem que estar bem. E ele vai disputar com os caras que estão lá de fora e estão jogando. Esses caras estão com risco. Exato. Os outros que o Tite convocar, concorrentes dele... O Mauro? Tem comigo. Sim. Fala. O Zinho ontem deu uma opinião interessante, mas como a gente estava no final do programa, ele não teve muito tempo de desenvolver e eu gostaria que ele voltasse a falar sobre o tema. O Zinho disse o seguinte ontem: se ele for para o West Ham, ele está fora da Copa do Mundo. Você acha isso, Zinho? Que se ele sair do Flamengo, se não for algo muito grande, ele fica mais longe da Copa? O melhor para ele é ficar no Flamengo? Sim, porque é uma opinião, tá? Não é uma informação. Nem conversei com o Tite sobre isso, não tive nem essa oportunidade. Mas eu não vejo ele com prestígio como eu vejo o Firmino, o Gabriel Jesus, o próprio Matheus Cunha com o Tite. Ele foi para a seleção pelo que ele está fazendo no Flamengo. O Tite teve que convocar ele pelos números que ele tem no Flamengo. Por questões técnicas, comportamentais, disciplina, o Tite até leva outros jogadores. Não é a prioridade o Gabigol. É uma opinião de quem está aqui de fora e esteve lá dentro. Pela minha leitura que eu vejo de característica e estilo que o Tite tem de convocações. Você vê, o Firmino nem vive o seu melhor momento, mas o Tite gosta, é um cara de confiança dele. É bom jogador, mas não vive o seu melhor momento. E o Tite leva, o próprio Gabriel Jesus. Então eu vejo que se o Gabigol sai do Flamengo e vai para esses times, ele não vai ser o mesmo protagonista como ele é no Flamengo. Ele vai sair do radar do Tite, porque aqui ele está toda hora na mídia. O Flamengo está disputando os títulos e ele é o protagonista do Flamengo. Ele é o artilheiro, ele está disputando títulos, ele está na seleção do campeonato, ele briga pela artilharia do campeonato. Se ele vai para esses times, ele vai ser um jogador coadjuvante e nem sei se vai virar titular, porque com a exigência física, tática que a gente sabe que tem na Europa, ele às vezes não se encaixa. E esse foi o problema que ele teve, de não se adaptar ao futebol europeu. As dificuldades que ele teve para jogar. Então, com isso, ele perde espaço na própria seleção. Por isso que eu dei essa opinião. Se ele sai do Flamengo e vai para esse tipo de time, né, que foi citado, ele está fora da Copa do Mundo. Pois é interessante isso, né, Pascoal? Porque o Zinho coloca muito bem e ele, de fato, pelo menos de longe a gente detecta isso, que ele não tem o mesmo prestígio de outros com o Tite, mas é um cara que vem aí arrebentando nos últimos anos e nessa última temporada, embora o Flamengo não tenha brilhado tanto, e ele também não, porém, ele foi artilheiro da Libertadores da América com 11 gols e ele foi o artilheiro do Brasil. Ele fez mais gols do que o Hulk. Com menos jogos, ele fez 37 gols, o Hulk fez 36. Então, realmente é um cara que tem que estar na mira, tem que estar no radar. Agora, ele para ir à Copa precisa estar no lugar certo. O lugar certo para ele ir à Copa é o Flamengo, Pascoal? Eu acredito que sim. Ele também vai ter que se readaptar ao novo treinador, né, João? Tem treinador novo, estilo diferente, o tratamento é diferente, o treinador do Flamengo não é aquele estilo paizão, já é diferente. Então, o Gabigol chatão já não tem que ser tão chato assim, ele vai ter que se enquadrar dentro de uma situação. Tudo é uma questão de observação. Se você acha que no Newcastle, que tem dinheiro saindo para tudo quanto é canto, é a solução, legal. Agora, se você pensa em jogar na seleção, você vai ter que mudar o seu comportamento também, com a chegada de um novo treinador, com uma nova dinâmica de jogo. Não vai ser a mesma dinâmica do Renato, não será a mesma dinâmica do Jorge Jesus, então ele precisa se adaptar a esse novo momento no Flamengo. A única coisa que ele não pode deixar de fazer é gol.
não pode deixar ele fazer gol. E eu acho que no Flamengo ele está mais perto da seleção brasileira, porque todos os outros centroavantes estão sendo observados fora do Brasil. Ele e o Hulk são os jogadores que são observados no mercado brasileiro. Aliás, ele marcou um gol a mais do que o Hulk na última temporada. Então os dois estão ali brigando por essa artilharia no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Hulk também deveria ser observado. É Copa do Mundo. Quantos jogos são na Copa do Mundo? São 7 jogos na Copa do Mundo? 7. Então, meu senhor... Tomara que sejam 7, né, Pascoal? Não, 7 jogos para chegar na... Isso, 7 jogos até a final. Então, eu não vejo por que não o Hulk não ser observado também. Tem o Gabigol. Eu gosto do Matheus Cunha, acho um baita centroavante, mas ele não é titular no Atlético de Madrid. Então, a gente precisa levar um monte de coisa em consideração para chegar a esse ponto de encontrar o centroavante da seleção brasileira. Mas eu acho que o caminho para o Gabigol é no Flamengo. Rapaz, e tá aí uma posição que está em aberto completamente, iniciando o ano da Copa, né? Quem vai ser o centroavante, o homem de área da seleção brasileira? Não sabemos por enquanto. O Gabigol, obviamente, que é um candidato. Muito obrigado, Mauro Naves. Obrigado, Zinho. Obrigado, Pascoal. Obrigado aos fãs de esporte. Prazer mais uma vez estarmos juntos. Amanhã voltamos com o nosso clube, o ESPN FC. Vem aí o Sport Center. E ainda tá valendo. Feliz ano novo, mas continue se cuidando, hein? O problema tá por aí. Valeu.